Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, vem comigo ver essa notícia aqui, que serve de alerta para os adolescentes que acham que nada tem consequência, né? Avisei que na terceira vez ele não voltaria, diz pai de adolescente que perdeu a vida pegando rabeira em ônibus na linha verde. Márcio Stefano cita que o filho voltou 2 vezes para casa. Vídeo mostra adolescente pegando rabeira em ônibus e empinando a bicicleta. Vou tentar colocar o vídeo aí para vocês darem uma olhada, né? Que daí tem um amigo que tá do lado, daí o menino tá empinando com o pé, segurando ali no para-choque do ônibus, né? O pai de Lucas Vicente Machado, adolescente de 14 anos, que perdeu a vida enquanto pegava rabeira em um ônibus no sábado, dia 26, em um trecho da linha verde, que fica em Curitiba, fez um emocionante desabafo sobre o acidente e alertou os ciclistas que se arriscam com a prática. Lucas chegou a ser socorrido em estado grave, mas perdeu sua vida no hospital, né? No áudio que circula em grupos do WhatsApp, o pai do jovem afirma ter alertado o filho sobre os perigos da prática em outras ocasiões. Lucas era filho único e foi sepultado na manhã desta segunda-feira, no dia 28, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Hoje meu filho morreu pegando rabeira. Eu falo pra vocês, rapaziada, quem sofre é o pai e a mãe. Eu e ela só tinha ele de filho, ou seja, ele era filho único, não tinha mais ninguém, era só ele. Hoje meu filho faleceu pegando rabeira. Deu de frente com o ônibus, muitos têm a sorte de voltar para casa. Meu filho voltou 2 vezes e eu avisei que na terceira ele não iria mais voltar. Só que ele não me escutou, ele foi pela cabeça dos outros, lamentou o pai do adolescente, Márcio Stefano. O que acontece? Isso daqui, eu acho que esse não é o primeiro caso, já aconteceu outros casos, né? E só que aqui é um adolescente de 14 anos, né? Assim, é uma perda precoce por uma coisa que podia ter sido evitada. Esse tipo de acidente se evita, né? Enquanto uma das pernas, para ser puxado pelo biarticulado, usa uma das pernas, né? Lucas chega a empinar a bicicleta pelo menos 6 vezes. A cena foi registrada em uma canaleta exclusiva para ônibus em Curitiba. Urbis lamenta aí a morte do adolescente, né? Em nota, Urbis, responsável por gerir o transporte público da capital paranaense, lamenta a morte do jovem e destacou que é proibida a circulação de pedestres e ciclistas nas canaletas. Teve uma que aconteceu esses dias também, que, se eu não me engano, a menina estava no celular, não prestou atenção e foi atravessar a rua e o ônibus acabou acertando ela, né? O que acontece? Essas vias, elas ficam no meio, né? Para que os ônibus possam circular. E daí tem 2 marginais ali nas laterais, né? Então, assim, ali é exclusivo do ônibus, né? Então, para que o transporte seja mais rápido, só roda o ônibus ali dentro, né? Então, por isso que é proibido esse trânsito de pessoas, de muita gente anda de patins ali, muita gente anda de skate, muita gente anda de patinete, entendeu? Muita gente utiliza ali as canaletas como, assim, meio para locomoção, né? Mas é muito perigoso, principalmente porque o pessoal, por vezes, usa fone, daí tá ouvindo música, não consegue ouvir o barulho dos carros, ouvir o ônibus chegando, ou o que tá acontecendo ao seu redor, né? A Urbis lamenta a perda do adolescente que estava pegando rabeira e informa que a circulação de pedestres e ciclistas é proibida nas canaletas, pois aumenta o risco de acidentes envolvendo os veículos de transporte coletivo. Ações educativas estão sendo constantemente reforçadas, buscando orientar e desestimular ciclistas a insistirem na prática. As ações também ocorrem com abordagem, com o apoio da Guarda Municipal e da Delegacia do Adolescente, a grupos de ciclistas, e muitos deles organizam eventos de rabeira nos ônibus, sobre as normas de trânsito e os riscos envolvidos em circular nas canaletas exclusivas. Após a perda do adolescente, o Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana, o Sindimoc, convocou uma manifestação para terça-feira, no dia 29. O protesto busca cobrar medidas mais rígidas para coibir o uso irregular das canaletas. Ocorrerá às 9 horas em frente à Câmara Municipal de Curitiba. Nós sabemos que tem lei que é proibida a utilização das canaletas por bicicletas, mas o que nós precisamos é de uma punição, que a polícia tenha como punir ou prender ou multar para que seja inibido, porque só a lei dizendo que não pode transitar dentro das canaletas se torna ineficiente. Precisamos da punibilidade, afirmou o presidente da entidade. Assim, o que mais me chocou, além do acidente que aconteceu, né? E como eu falo, os adolescentes, eles acham que
podem fazer o que quer, por vezes os pais conversam. E o que mais me chocou foi os comentários. Aqui tem, se eu não me engano, são 7 comentários e eu vou ler eles aqui pra vocês. Muito simples, era só deixar sem bicicleta. Filho de 14 anos não se manda. Só não deixar sair na rua sozinho. Zero pena, chateado pelo pai que alertou. Do resto, sobra mais oxigênio. Se fosse antigamente, o pai daria uma surra na primeira vez que soube da prática do filho e nunca mais iria fazer. Hoje, não. É tudo na conversa e no paz e amor. Assim, eu diria que é fácil pra falar pra quem não tem filho, né? Gente, para educar um filho é muito difícil e você tem que ter muita conversa, né? E eu não apoio, sinceramente, eu apanhei muito na minha vida. E isso até uma certa parte só me fez gerar revolta, entendeu? Eu acho que, assim, muitas vezes eu mereci, né? E por isso que eu não ligo, assim, tipo, eu não guardo mágoa da minha mãe. O meu pai me bateu poucas vezes, mas minha mãe me bateu um monte. Mas, tipo assim, isso não resolve, entendeu? Se a criança, o adolescente não entender o que está acontecendo, o bater não vai resolver, entendeu? Só gera mais revolta. Então, o bater não adianta. A gente tem que conversar. Só que, tipo assim, que nem ali o pai falou, meu filho, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E o que acontece? Isso que aconteceu com ele vai servir de alerta agora para outros adolescentes que faziam o mesmo e achavam, nossa, que super legal. Se eu for fazer aquilo ali, eu posso ir de arrasta, então é melhor eu não fazer, né? É isso que a gente espera que eles pensem, né? O outro comentário diz, meus pêsames à família, mas o garotão aí já tava fazendo hora extra, foi tarde. O menino só tinha 14 anos, como que ele foi tarde? Não consigo entender esses comentários, gente. O outro diz, é o mesmo que disse que já estava fazendo hora extra. Que notícia maravilhosa, por mais notícias assim. Gente, tem gente que perde a oportunidade de ficar quieto, né? A vida é feita de escolhas e responsabilidades. Pergunta, será que irá pegar rabeira novamente? Óbvio que não, porque ele acabou perdendo a vida, mas como eu falei, isso pode ensinar a outros adolescentes que não é legal fazer isso, entendeu? Isso é perigoso, você tá brincando com a sua vida. É a mesma coisa quando a gente vê em cidades pessoas que a placa dispare e a pessoa insiste em ir sem nem frear, tipo assim, é uma roleta russa. Se estiver vindo o carro, acertou, senão tudo bem. E isso a gente vê adultos fazendo. Então, isso daqui é um adolescente, né? Mas, sinceramente, sinto pelo pai, porque, como ele falou ali, eu avisei. É triste, porque é um menino de 14 anos, é uma criança ainda, né? Tá na pré-adolescência, né? Mas que sirva de alerta para os outros que isso não é brincadeira. Já é mega perigoso se você só estiver com o pé ali agarrado. E o pior, ele empinava ainda. Ou seja, ele perdia mais ainda ali, podia perder mais fácil ainda o equilíbrio. E ali, no caso, o outro ônibus veio de frente, pelo que eu entendi. Ele estava aqui, o outro ônibus veio de frente, né? O outro ônibus não tinha nem como ver que ele estava ali. Quando vê, já tá muito em cima para o ônibus poder fazer alguma coisa, né? E o vão que sobra ali entre os ônibus, gente, é mínimo, né? É só para não bater retrovisor com retrovisor mesmo ali. Então, sei lá, aqui, a distância de um ônibus para outro, passando um do lado do outro, deve dar, tipo, uns 40 centímetros. Então, não tem nem como alguém ficar ali no meio do ônibus. Então, se ele estava pro lado e o outro veio de frente, não tinha realmente o que fazer, né? E o que acontece? Como as canaristas são exclusivas para os ônibus, os motoristas andam, né, com foco naquilo, né? Então, eles não esperam que vá surgir alguém do nada dentro da canaleta, né? Então, assim, sinto realmente pelo pai e ainda era o filho único. Então, assim, é muito triste, né? Mas que sirva de alerta para os outros adolescentes. Gente, não é legal fazer isso. Você está brincando com a sua vida, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.